Boa noite, pessoal, tudo bom? Meu nome é Suelen Paisante, eu sou advogada no Brasil, do escritório Caldeira Paisante Advogados, e hoje nós estamos participando de mais uma live para tratar de questões internacionais, questões que envolvem Brasil e outros países, e eu convido a você a participar com a gente. Eu convido a você a trazer perguntas, a colocar exemplos, explanações, para que nós possamos juntos entender o assunto, tá? Para que você conheça um pouco do assunto que vai ser tratado aqui, eu te convido também a acessar a nossa página caldeirapaisante.com.br e lá você vai ter informações que envolvem a aplicação do direito brasileiro nos dois países, no exterior, onde você reside, e no Brasil. E hoje nós estamos trazendo novidades da legislação brasileira a respeito da aplicação do direito e eu vou tratar isso com vocês, tá bom? Nós temos também uma página no Facebook, Caldeira Paisante Advogados. Lá você vai receber informações semanalmente de atualizações da lei aqui no Brasil. E no site você poderá enviar perguntas, enviar dúvidas, ser respondido em algumas questões a partir do material que está lá, tá? Eu agradeço a participação de todos. O Roger entrou, boa noite, Roger. O Rômulo está nos assistindo também. Muito obrigada pela participação de vocês, tá? E olha só, gente, uma questão que eu trago aqui é o seguinte, sobre o divórcio feito no exterior. Começa com o divórcio feito no exterior. Muitas vezes o divórcio feito no exterior, ele determina não só o rompimento conjugal, mas ele determina também a respeito dos filhos, a guarda dos filhos, a pensão que será dada aos filhos. E eu quero me ater no tema da pensão alimentícia fixada no exterior. A pensão alimentícia que foi fixada por um juiz estrangeiro, seja ele americano, português, alemão, ela tem validade no Brasil? Ora, ela não tem validade automática no Brasil. Não é porque um juiz, por exemplo, um juiz americano dá uma sentença condenando um pai a pagar, suponhamos, $200 por semana, que ela tem validade automática no Brasil. Aqui no Brasil, ainda se exige fazer a homologação de sentença para que essa sentença dada no exterior tenha validade aqui também. É uma verdade que os países, a União Europeia, juntamente com o Brasil e outros países, eles vêm trabalhando para que as sentenças estrangeiras elas possam ter eficácia de forma mais rápida, mais célere dentre os países, evitando assim que seja feito um processo judicial prolongado. Mas hoje aqui no Brasil, qual é o sistema, qual é o procedimento, como dar validade a uma sentença judicial proferida no exterior? Sentença do nosso exemplo de pensão alimentícia, sentença que envolve pensão alimentícia, podendo ser uma sentença de divórcio ou uma sentença de separação ou de guarda, mas que envolva a pensão alimentícia. Ora, a parte interessada, ela deverá fazer uma ação aqui no Brasil que chama homologação de decisão estrangeira. Com essa homologação, ela vai poder trazer a decisão estrangeira para o Brasil e o juiz, o ministro do STJ, ele irá decidir, ele irá homologar essa decisão dada por outro juiz e ela terá validade aqui no Brasil. Então, suponhamos que, no exemplo dado inicialmente, um pai seja condenado a pagar $200 por semana a um filho. Então, se esse pai, por exemplo, estiver morando no Brasil, a pessoa responsável por essa criança, suponhamos que é a mãe, ela entra com essa homologação de sentença aqui no Brasil e ela faz a execução desse valor, ok? O valor que foi vinculado no exterior. E aí entra um problema, gente. Qual o problema? Muitas vezes, em quase todos os casos, no exterior, a pessoa ela ganha mais
eu estou falando de países como Estados Unidos, Alemanha, Portugal. Geralmente, nesses países, a pessoa, quando residente no exterior, quando foi proferida a sentença, ela ganhava mais do que estando no Brasil. E aí, ela é obrigada a pagar os $200 por semana? Olha só, se ela não tiver condições de pagar esse valor que foi fixado, ela terá que entrar com ação de revisão de pensão alimentícia. Então, se ela não puder, né, não quiser, se ela não puder pagar esse valor, ela vai provar, estando aqui no Brasil, ela irá provar para um juiz brasileiro que ela não tem condições mais de arcar com esse valor. E o juiz brasileiro, ele irá revisar essa decisão, ele irá dar outra decisão para que o valor se adeque à realidade dessa pessoa, ok? Então, pode sim, um valor fixado por um juiz estrangeiro, ele pode ser modificado por um juiz brasileiro, desde que, primeiro, a sentença seja homologada. Precisa passar pela homologação para que ela tenha validade no Brasil. Tendo validade no Brasil, o juiz ele poderá revisar esse valor, baixando esse valor, e poderá também, para outra parte, ele poderá também executar o devedor, ok? Olha só, o Rômulo, a todos que estão nos assistindo, está colocando assim: pessoal, quem tiver perguntas pode enviar não respondidas durante a live, porque às vezes são tantas perguntas que a gente não consegue responder todas durante a live, mas quem tiver perguntas não respondidas pode enviar para esse link que nós responderemos depois, tá, gente? Mas nós estamos aqui para responder as suas perguntas agora, então quem tiver dúvida sobre este assunto pode mandar, ok? Então, gente, é o seguinte, olha, recentemente, o que aconteceu? A partir do dia 1º de novembro, começou a vigorar aqui no Brasil uma convenção de Haia no auxílio de cobrança de alimentos. Olha que interessante, isso é recente. A partir de 1º de novembro agora, começou a vigorar no Brasil a convenção de Haia a respeito da cobrança de alimentos. E o que essa convenção de Haia trouxe de novo para nós? Com essa convenção de Haia, aqueles que querem cobrar alimentos de pessoas que estão no exterior, eles poderão fazer isso através de uma autoridade central entre os países, sem que seja necessário, inclusive, pagar um advogado para fazer isso. Então, olha só, com essa convenção, possibilitou que a parte que está sendo prejudicada, ela acione a autoridade central do país onde o devedor se encontra. Eu vou dar um exemplo. Suponhamos que a parte devedora mora nos Estados Unidos e a parte credora mora no Brasil. A sentença foi determinada no Brasil. Então, essa pessoa que é a credora, ela irá preencher formulários através da autoridade central que fica em Brasília. A autoridade central irá enviar esses formulários preenchidos para a autoridade central dos Estados Unidos e lá eles irão tentar localizar o devedor. Se não tiverem o endereço do devedor, eles vão contar com a ajuda da Interpol para localizá-lo. Uma vez que localizado o devedor, o que será feito? Ele será comunicado de que ele está devendo pensão alimentícia e a autoridade central ela vai tentar fazer com que ele pague, mas como? Na tentativa de um acordo mesmo, de forma extrajudicial. Esse é um processo administrativo, não se trata de um processo judicial. E aí, esse devedor, se ele não concordar, aí sim o judiciário será acionado. No caso do Brasil, o judiciário é acionado pela Advocacia Geral da União e a Advocacia Geral da União não cobra nada por isso, ok? Então, assim, foi um grande avanço porque atualmente o povo brasileiro ele é imigrante em vários países, ok?
Então, isso foi um avanço, principalmente em países como Portugal, Estados Unidos. Nós temos uma lista de 32 países que participam dessa convenção, ok? E eu vou citar alguns aqui. Olha só, Estados Unidos faz parte da convenção, Portugal, França, Itália, Espanha, Suíça e outros países da Europa também, juntamente com o Brasil, né, que eu falei inicialmente. Então, gente, olha só, antigamente, antes dessa convenção, antes do dia 1º de novembro, o que era preciso fazer? Ou a pessoa contratava um advogado particular para entrar com ação de execução de alimentos, e esse advogado ele tinha que solicitar que uma carta rogatória fosse para o outro país. Isso demorava em torno de 6 meses a 1 ano, o que dificultava muito o recebimento desse valor, tendo em vista que no outro país, muitas vezes o devedor mudava de lugar, não havia um endereço certo e exato de onde ele realmente se encontrava. Agora, outra opção era, para aqueles que não poderiam pagar, procurar a Procuradoria Geral do Estado, ok? Mas só que, da mesma forma, com a Procuradoria, esse processo demorava. Então, os países, eles firmaram esse acordo, 32 países firmaram esse acordo, a tendência é que outros países participem, eles firmaram esse acordo para dar celeridade ao recebimento dessa pensão alimentícia, ok? Então, se você tem um crédito para receber, se você tem alimentos para receber, se você tem filhos que estão necessitando de alimentos, não perca a oportunidade, você nem vai gastar com isso, porque tudo é feito através da autoridade central entre os países e eles não cobram por isso, ok? O trabalho que você vai ter é o trabalho de preencher formulários e de ceder, de prestar informações a respeito do seu caso, ok? É semelhante, né, gente? A gente já chegou a falar em uma live do que acontece com o caso de sequestro de menores, quando um dos genitores ou aquele que tem a guarda, aquele que não tem a guarda, ele leva o menor para outro país. Ele tira o menor da companhia daquele que tem a guarda, daquele que detém a guarda. E aí, isso é considerado pela lei sequestro internacional de menor. E aí a autoridade central ela entra também com a ajuda da Interpol, em cooperação com os países, para localizar essas crianças, para localizar o sequestrador, que muitas vezes é o pai ou a mãe, geralmente, né, um parente, e localizá-lo e tentar um acordo com ele. Caso esse acordo não seja feito, entra também a justiça na tentativa de que, através do juiz, se dê uma decisão favorável àquele que detinha a guarda e as crianças possam voltar para o ambiente em que elas viviam, ok? Olha só. Outras questões internacionais que são trazidas aqui é o seguinte. Essa questão agora envolve o direito internacional e diz o seguinte: meu marido coloca todos os nossos bens no nome da minha cunhada. O que eu faço se eu vier a divorciar? É muito comum para aqueles que moram no exterior colocar os bens adquiridos no Brasil em nome de outra pessoa. Muitas vezes colocam no nome da mãe porque confia, no nome da irmã. E isso, em caso de divórcio, é um problema, porque o cônjuge, o cônjuge que não consta no documento, ou que não é parente, ele vai ficar prejudicado, porque não consta o nome dele no documento. E aí, como provar que ele colaborou com isso? Isso, para nós, é um negócio simulado, é uma fraude contra aquele que realmente é o proprietário, ok? Então, assim, tome precauções. A primeira coisa que você pode fazer é registrar o seu casamento no Brasil. Muitas vezes as pessoas moram no exterior, mas elas são casadas no exterior, mas no Brasil elas estão solteiras. E isso, em caso de falecimento do cônjuge,
acarreta um grande problema, certo? Porque, havendo o falecimento de uma pessoa solteira, os seus pais terão direito, ou caso seus pais não existam, seus irmãos terão direito. Diferentemente, se a pessoa estiver casada no Brasil, em que o seu cônjuge terá direito. Então, é importante que se faça esse processo, a gente chama aqui transcrição. É algo tão simples, feito no cartório, geralmente no cartório de Brasília. Se você não vem muito ao Brasil, não tem uma cidade em que você visite sempre, não pode vir ao Brasil, geralmente é no cartório de Brasília. É um procedimento muito simples e que vai te trazer segurança jurídica caso aconteça, por exemplo, um falecimento, tá? Então, se você é casado no exterior e solteiro no Brasil, regularize seus documentos. Fique casado aqui também, que isso pode trazer benefícios futuros, tá? Olha só, outra questão, gente, de direito brasileiro, mas que envolve as relações internacionais. Estou nos Estados Unidos e a minha esposa no Brasil. O que é melhor fazer? Um divórcio no Brasil ou nos Estados Unidos? Gente, hoje a lei do Brasil possibilita alguns tipos de divórcio. Tudo para ser mais célere, mais rápido, para facilitar mesmo essa questão entre as partes. Então, se a sua esposa está no Brasil, o mais fácil de fazer é que você faça o divórcio no Brasil, para que ela assine e seja um procedimento só. Porque se você fizer o divórcio nos Estados Unidos ou em Portugal, no país que seja, será necessário depois homologar aqui no Brasil. Então, ao invés de um trabalho, você vai ter 2 trabalhos, tá? Você vai ter 2 gastos, 2 demandas, e isso não é necessário. Um só basta. Então, se for amigavelmente e essa pessoa quiser, a esposa que está no Brasil, ela quiser assinar, faça aqui no Brasil. Se ela não quiser assinar, também você pode entrar com divórcio litigioso na justiça, que o juiz irá mandar uma correspondência para ela e ela vai participar desse divórcio aqui no Brasil, ok? Uma pergunta que é feita por muita gente é o seguinte: por que eu devo homologar o meu divórcio? Por que eu devo averbar o meu divórcio, né? Porque hoje nós temos a homologação e a averbação. A lei permitiu que houvesse há pouco tempo agora a possibilidade de averbar o divórcio. Pode-se averbar o divórcio aquele que não teve filhos menores no casamento em que o divórcio não mencionou sobre partilha de bens. Então, essa é a averbação do divórcio, em que ela é feita diretamente no cartório. Acontece que, se o seu divórcio estrangeiro ele foi feito no exterior e ele mencionou filhos menores, guarda de filhos, pensão e mencionou partilha de bens, o seu divórcio, então, ele deve ser homologado no STJ. Isso é um processo mais demorado, mas é o que se usa aqui no Brasil, esses 2 sistemas, a homologação ou a averbação. Mas a pergunta, por que eu devo fazer esse trâmite, esse procedimento? Olha só, gente, muitas pessoas querem averbar, querem registrar o seu segundo casamento no consulado e não conseguem, porque o seu primeiro casamento não foi registrado, nem tampouco o divórcio referente ao primeiro casamento. Então, aquele que chega no consulado, eu quero registrar meu casamento, ele não consegue. Outra questão, para fins de imigração, você tem que requisitar a sua certidão aqui no Brasil. E atualmente consta na certidão de nascimento, consta embaixo na parte de averbações se houve ou não casamento. Então, é importante que quando você entregue a sua certidão na imigração para fins de legalizar-se, que conste informações corretas a seu respeito. Se você foi casado, deve constar que você foi casado, ok? E não que você é solteiro. Então, é importante isso para provar boa fé, provar assim que você sempre tentou
fazer tudo certo, regularizar os documentos. Isso é visto com bons olhos pela imigração, ok? Deuseni da Silva, boa noite. Como está falando de divórcio, minha pergunta é: se divorciar sem filhos menores, vamos ver aqui, ainda exista... Ah, tá. Olha só, deixa eu ver se eu entendi, Deuseni. Você quer saber se divorciar sem filhos menores, se há possibilidade de pedir pensão, certo? A lei brasileira, ela diz o seguinte, que a pensão para o ex-cônjuge, ela é exceção. Ela deve ser temporária e pré-fixada. Então, o juiz, ao julgar o seu caso, ele vai dar um tempo para que a mulher, no caso, eu estou falando mulher porque suponhamos que seja o seu caso, para que a mulher se adeque ao mercado de trabalho, que ela possa se inserir no mercado de trabalho, ter o seu sustento, e aí o ex-cônjuge ele vai parar de pagar a pensão alimentícia, tá? Mas nós temos casos, Deuseni, que, por exemplo, a mulher ficou doente, impossibilitada para o trabalho. A mulher tem 60 anos, nunca trabalhou fora, sempre foi dona de casa, nunca exerceu outra função. Tudo isso vai ser considerado pelo juiz. Então, o juiz pode sim fixar uma pensão vitalícia, mas a pensão vitalícia ela é exceção, tá? Ela vai ser fixada em casos extremos. E ao fixar essa pensão, ele tem que considerar ainda a condição daquele que vai pagar a pensão. Suponhamos que o ex-cônjuge ele tem outra família, ele tem outros filhos, tudo isso vai ser considerado. O ganho dele, ok? Então, respondendo a sua pergunta, coloca aí para mim se é isso mesmo que você queria saber. É temporário, é exceção na lei brasileira. A lei brasileira ela difere um pouco das outras leis. Por exemplo, aí, nos Estados Unidos, cada estado tem a sua legislação. Eu tenho um cliente, por exemplo, na Carolina do Norte, em que lá é quase que obrigação pagar uma pensão alimentícia para o ex-cônjuge, mesmo que o cônjuge trabalhe, há uma proteção muito grande para a mulher. Então, isso pode até no Brasil depois ser modificado. Mas se tratando da aplicação direta da lei brasileira, é assim que entendem os nossos tribunais e é assim que é aplicado, ok? Então, o juiz vai verificar as condições daquela que está também querendo receber pensão, daquele que está querendo receber pensão. Se houver condições de trabalhar, de fazer um curso, de se inserir no mercado de trabalho, é o que ele vai determinar. Ele vai dar um tempo para que a pessoa faça isso e se mantenha sozinha, ok? Então, vamos seguir. Então, olha só, como eu estava falando da questão da homologação. Clóvis do Nascimento, olá, doutora, tem uma dúvida, pode colocar a sua dúvida, Clóvis. Pode escrever que nós estamos aqui para responder. Eu só vou falar de uma questão aqui na homologação. A mudança de nome. Muitas pessoas com o divórcio, elas voltam a usar o nome de solteira e elas não homologam aqui, então o nome fica de casado, ok? Então, é outro ponto importante. Por que se homologar, tá? Vamos ver... Ok, olha só, muitas pessoas me ligam e perguntam a respeito do crime de bigamia. Olha, eu não homologuei o meu divórcio e casei de novo, eu estou cometendo crime de bigamia? Gente, olha só, o crime de bigamia é quando você é casado em um país e se casa no outro, ou no mesmo país, mas como nós estamos tratando de direito internacional, estou dando esse exemplo. Você é casado e se casa novamente sem fazer o divórcio, ok? Então, esse é o crime de bigamia. Mas se você se casou
divorciou e casou de novo, mesmo que o divórcio tenha sido no exterior, não configura o crime de bigamia, tá? Por isso que é importante a questão de homologar, a questão de fazer prova no outro país para que você não tenha nenhum problema quanto a isso, tá? Olha só, o Clóvis está perguntando sobre declaração de imposto para quem vive no exterior. Clóvis, eu não posso te dar uma informação segura a respeito disso, tá? Mas nós já estamos assim, nós já estamos no período aqui de declaração de imposto de renda e eu tenho até clientes que trabalham com isso aí na ilha, em Boston, entendeu? Então, coloca a sua pergunta, você pode colocar no link que foi postado aí em cima, que eu vou te responder através das minhas parcerias aqui, ok? Olha só, gente, outra questão que eu quero trazer também para vocês é o seguinte, sobre divórcio, mantendo esse assunto do divórcio. Uma pessoa, antes de se casar, essas dúvidas, gente, que eu trago aqui são dúvidas que durante a semana as pessoas ligam, perguntam e nós estamos aqui, eu tento esclarecer, porque pode ser a dúvida de outra pessoa. Uma pessoa, antes de se casar, ela tinha um apartamento. E depois que ela se casou, no regime de comunhão parcial de bens, ela vendeu esse apartamento e comprou uma casa na praia. A pergunta dessa pessoa é se o cônjuge, com a separação, com o divórcio, se o cônjuge tem direito a essa casa na praia. É o seguinte, se todo o dinheiro foi empregado para comprar essa casa de praia, eu vou dar um exemplo aqui. Suponhamos que ele tinha um apartamento de 100 mil reais e a casa de praia custou 200 mil reais. O que vai ser feito no caso do regime de comunhão parcial de bens? Ele vai tirar os 100 mil reais que ele deu, como referente ao antigo imóvel, e vai sobrar 100 mil reais. Esses 100 mil reais que sobrou que vai ser partilhado, ok? Então, assim, no regime de comunhão parcial de bens, não entram na divisão aqueles bens que existiam anteriormente. Mas suponhamos que ele tinha 100 mil reais com a venda do apartamento e a casa de praia custou o mesmo valor, o ex-cônjuge não terá direito algum na meação desse valor, ok? Vamos ver aqui mais questões internacionais. Ok, uma questão sempre trazida também, uma questão internacional, diz respeito à falta de autorização do genitor para que seja emitido um novo passaporte. Casos como daqueles que foram para os Estados Unidos ou outro país, com autorização do genitor para a emissão do passaporte para viagem, mas que essa autorização venceu, ela tem um prazo limitado e ela venceu, e hoje o genitor se nega a dar essa autorização. A legislação dos Estados Unidos, ela traz uma facilidade muito grande para aqueles que estão em situação como essa, ok? E eu vou falar agora, vamos só ler a pergunta aqui do Antônio Silva. Boa noite, eu comprei um terreno junto com minha esposa, quero dar para ela de presente, o tabelião não quer fazer o papel e eu quero dar um presente para ela, como faço? O valor é de 40 mil. Olha só, você comprou junto com ela. Ok. Mesmo que se coloque, você quer doar para ela. Olha só, o que acontece? Por que o tabelião não está querendo fazer?
Ele não está querendo fazer por causa do regime de bens, ok? Por exemplo, eu sou casada no regime de comunhão parcial de bens. Você pode colocar aí, Antônio, o seu regime para a gente saber qual é o seu regime. No regime de comunhão de bens, todos os bens, eles são partilhados meio a meio. Todos os bens adquiridos na constância do casamento. E isso que você está querendo fazer não é comum, entendeu? A lei, ela proíbe, talvez o tabelião, por segurança, ele não queira aceitar, porque seria uma forma de burlar essa meação que é definida pela lei. 50% 50%. É como se futuramente você não tivesse direito. Uma pessoa pode fazer isso sendo forçada a fazer isso, no caso você quer dar um presente. Mas a lei, ela quer proteger os cônjuges, ela quer proteger uma divisão justa, vindo divórcio ou vindo falecimento. Então, por isso que o tabelião não quer permitir, porque existe um regime de bens que regra tudo que for adquirido por vocês na constância do casamento. O que eu te oriento a fazer é o seguinte: se você quer beneficiar a sua esposa, você pode beneficiar ainda mais. Você pode beneficiar através de um testamento, que não é caro, não fica caro fazer. Pode ser um testamento público, através de um cartório brasileiro. Se você está no exterior, você pode fazer através do consulado brasileiro. Só um momento. E o que a lei brasileira permite? A lei brasileira permite que metade dos bens de uma pessoa pode ser dado para qualquer um. A outra metade tem que ser reservada aos herdeiros necessários. Então, pegando o seu exemplo, vamos formular aqui outro exemplo. Suponhamos que você seja casado e tenha 2 filhos. Metade dos seus bens pode ir direto para sua esposa, mas a outra metade vai ficar para ela e para os seus 2 filhos. Gente, me desculpa, a conexão tá ruim. Então, nós estamos voltando agora e eu estou concluindo a resposta ao Antônio. Antônio, então a solução seria, uma dica minha, fazer um testamento para beneficiá-la, tendo em vista que o regime de bens de vocês proíbe essa transação, ok? Então, você pode beneficiá-la com metade de tudo que você tem e a outra metade ela tem que ser resguardada a ela e aos seus filhos, que são chamados herdeiros necessários pela lei. Da mesma forma que acontece com um pai que quer doar um imóvel a um filho, tá? Se ele faz essa doação em vida, ela é tida como adiantamento de herança. Mas se ele faz essa doação no testamento, ela é aceita. E esse filho não vai ter a sua parte da herança diminuída, ok? Então, coloque aí para mim se você entendeu, se foi isso mesmo que o tabelião explicou. Compartilha com a gente, mas esse é o meu entendimento, que o regime de bens, ele proíbe isso para te proteger também, tá bom? Protege os dois, por isso que não pode ser feito isso, tá? Então, olha só, antes da pergunta do Antônio, nós estávamos falando a respeito daquele genitor que ele se omite, que ele não aceita mais fazer a autorização para emissão de novo passaporte, e nós sabemos que para quem vive no exterior, o documento válido é o passaporte. Então, gente, o direito brasileiro, ele tem uma medida, ele aceita que uma decisão, o Antônio, eu não quero o terreno, é minha esposa que o terreno, vamos ver, o que ele mandou fazer é descasar e depois casar de novo. Olha só, eu acho complicado também essa questão de descasar e depois casar de novo. Complicada, seria uma alternativa sim, né? Porque aí o imóvel ficaria no nome dela.
Mas até que ponto compensa? Um imóvel de 40 mil reais, até que ponto compensa fazer isso? Né? E você vai ter um divórcio e um novo casamento. Penso que não seria o mais eficaz não, tá? Eu penso que seria outra forma, seria mais eficaz, mas é a lei do Brasil e ela proíbe isso, tá? Possivelmente você é casado no regime de comunhão parcial de bens, né? Porque se fosse no de separação de bens, ela poderia ter tudo no nome dela, tá? E você, ou vice-versa, você no seu nome. Ok, isso mesmo. Você é casado na comunhão parcial de bens, então há realmente essa proteção. No Brasil, diferente de outros países, aqui nós temos regimes pré-fixados, entendeu? Então, se você tivesse, por exemplo, feito um pacto antinupcial com ela, falando que cada imóvel, por exemplo, que os imóveis poderiam ser particulares de cada um, né? Como você está querendo fazer, colocar só no nome dela, você poderia colocar como está querendo, mas sendo comunhão parcial de bens, presume-se que esse imóvel é dos dois, tá bom? Vai ter que presentear ela de outra forma, tá? Ou fazer um inventário, um testamento, perdão, para que ela usufrua no final da sua vida de maiores bens, tá bom? Então, gente, olha só. A questão, eu vou concluir a questão agora da autorização. Existe a possibilidade de que a pessoa vá na justiça americana, para aqueles que moram no exterior, que vá na justiça americana e solicite ao juiz estrangeiro autorização, solicite uma decisão de autorização de emissão de passaporte brasileiro. E o consulado brasileiro, ele irá aceitar essa decisão sem que ela tenha que ser homologada no Brasil. Uma decisão dessa, a pessoa se consegue com uma semana, com um mês, 2 meses. A justiça americana, ela é rápida nisso. E você não vai ter gastos nenhum. O consulado brasileiro vai aceitar esse documento estrangeiro e aí você vai poder emitir o seu documento, ok? Você vai poder fazer o documento do seu filho, tá? Olha só, gente, uma questão que foi até mencionada agora há pouco é a possibilidade de se doar um bem para um filho. Um pai pode até doar um bem para um filho, mas ele será tido como adiantamento de herança, ok? Quando esse pai vier a falecer, esse bem será contabilizado na parte dele, para que ele receba partes iguais às dos irmãos, a dos outros herdeiros. E outra questão, um pai pode vender um bem para um filho? A resposta é, a lei, ela tenta proteger todos os herdeiros. Então, para que o pai venda um bem para um filho, ele precisa da anuência, ele precisa da concordância dos demais herdeiros. Suponhamos que os herdeiros não concordem e o pai, mesmo assim, efetue a venda para esse filho. O que acontece? A lei permite que, no prazo de 2 anos, os herdeiros que não concordam, eles entrem com a ação para anular este negócio, tá, gente? Tem um prazo decadencial de 2 anos. E, feito isso, entrando com essa medida judicial, eles deverão provar judicialmente que essa venda foi uma fraude, essa venda foi uma simulação, como, por exemplo, o pai vendeu o imóvel muito abaixo do preço para o filho. O imóvel valia 500 mil e foi vendido por 300 mil. Eles devem provar isso judicialmente. Se o juiz constatar que realmente houve prejuízo, o que será feito? O negócio será anulado, será cancelado e o bem voltará ao patrimônio do pai. Acontece que, se não houver prejuízo comprovado, se o pai vendeu para o filho a um preço de mercado, a um preço justo, o negócio será mantido, ok? Então, não é em todos os casos de venda de ascendente para descendente que há anulação do negócio feito, tá? Então, bom saber disso.
Olha só, gente, a gente tá chegando ao final, tá? Aqueles que tiverem dúvidas que não foram enviadas agora, vocês podem colocar no link que foi postado acima. Semana que vem a gente está de volta. Eu vou repetir aqui os nossos contatos: caldeirapaisante.com.br e Caldeira Paisante Advogados na página do Facebook. Muito obrigada a todos aqueles que nos ouviram, que prestaram atenção, né, no que foi colocado aqui. E aí, semana que vem a gente volta com mais informações, ok? Nesse horário, 5 horas nos Estados Unidos, 7 horas aqui no Brasil. Muito obrigada. Semana que vem, então, Caldeira Paisante Advogados está de volta. Obrigada.